Hoje eu quero falar, queridos, sobre qual é o seu presente a Deus. Qual é o seu presente a Deus? Vamos ler Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Queridos, a primeira pergunta do texto é: quem são esses magos? Né? Quando a gente olha para esse texto, a gente começa então a ver algo de que eles são. Eles são estudiosos dos astros. Eles não são astrólogos, eles são astrônomos. O astrônomo é aquele que analisa os astros e percebe quais são os astros, o que está acontecendo, o que tem de diferente. E esses astrônomos, eles perceberam então que tinha uma estrela a mais no céu. Uma estrela diferente no céu. E essa estrela, então, eles entenderam porque já havia, então, eles já haviam conhecido a profecia do Senhor Jesus. Esses magos, segundo o texto, eles vieram de uma terra distante. E o pastor Lian contou uma história muito interessante que na China, um dos líderes mais antigos da China, ele enviou emissários dele para conhecer o rei que haveria de se nascer sobre a terra. Então isso é um mito que vem sendo repercutido, e ele está estudando isso agora, vem sendo repercutido em diversos povos primitivos da China. Então existe uma grande possibilidade de que esses magos tivessem vindo dessa região lá da China, dos povos chineses. Agora, o interessante é que o estudo deles não é um estudo desconectado da vida, como muitas vezes acontece hoje em dia com os estudos que nós fazemos hoje em dia. O estudo das pessoas começa a ficar completamente desconectado da vida. Eles não estão olhando para os astros para tentar desenvolver uma astrologia dos astros. Não é astrologia.
Mas eles estão analisando tudo o que está acontecendo e eles estão vendo aquilo que o salmista diz, que os céus manifestam a glória de Deus. E os céus estavam manifestando a glória de Deus através desse astro novo que estava aparecendo, e que eles então entenderam que esse astro estava indicando que algo estava acontecendo na história da humanidade. E isso é algo impressionante, porque eles vão então, na sua peregrinação, na sua caminhada, encontrar-se então com esse rei. E esse rei, nós sabemos que é Jesus, o nosso rei. E eles vão, e eles chegam à criança. E eles chegam à criança. Antes de chegar à criança, eles chegaram a outras pessoas, chegaram a Herodes, chegaram em diversos outros estudiosos. Mas diversas pessoas que já conheciam das Escrituras, mas que ouviam das Escrituras, mas não aplicavam a palavra para o coração delas. Então eles estão olhando agora Jesus, eles vão lá a Jesus, e eles chegam a Jesus, e eles se prostram perante a criança, e eles adoram a criança. E ao adorar a criança, eles entregam presentes a essa criança. Maria e José não entendem nada do que está acontecendo. Principalmente a Maria, a mãe dele, também não entendeu nada. Eles só estavam assim pensando ainda, o anjo falou, o anjo está dizendo, mas o que esses caras, quem que são eles? De onde que eles estão vindo? Por que eles estão dando esses presentes? Queridos, é interessante isso, porque muitas vezes a revelação de Deus está tão nítida na sua frente, e você não consegue enxergá-la, e você não consegue entendê-la. E muita gente hoje em dia quer algo diferente para entender a Deus, para entender a Jesus. E aqui nós temos 3 caras que estão sendo enviados por um grande líder para ir prestar adoração a uma criança que nasce e que ninguém está sabendo que essa criança é o rei. E que é o rei dos reis. E que isso é algo muito fantástico nessa história. Porque para mim esses magos têm muito a nos ensinar, cristãos do século 21. E eu queria então falar de 3 lições que precisamos aprender com esses magos. A primeira lição: devemos valorizar mais a palavra de Deus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes está no contexto, e ele não deu atenção às profecias, e não deu atenção aos seus conselheiros, porque os seus conselheiros também estavam entendendo bolhufas. Não estava percebendo nada do que estava acontecendo na vida deles. E um dos grandes problemas de você falar que você conhece a palavra de Deus, é você achar que conhece, mas você não vê o que está acontecendo ao seu lado. E você vira um crente bitolado. Vira um cristão bitolado. Vira um cristão que acha que vai tocando a vida de barriga e de gaita como se fosse qualquer coisa. E a história está passando. E a história do reino de Deus está sendo escrita. E você não entra nesse barco. A história vai passando e você não entra. Herodes, os sacerdotes, os conselheiros não entraram no barco da história e a história passou para eles. Então a pergunta que eu quero te fazer aqui nessa manhã é: você tem dado atenção de fato à palavra de Deus? Esse ano de 2014, você de fato deu atenção à palavra de Deus? Nesse ano de 2014, você leu a sua Bíblia o ano todo? Você leu pelo menos um livro da Bíblia por completo?
Porque não adianta você falar que você tem a palavra de Deus, mas se você não lê. E não adianta você apenas ler se você não estuda. E não adianta você também não estudar se você não conecta isso na sua vida. E não adianta você estudar, ler, estudar, conectar na sua vida se você não aumenta a sua visão. Não aumenta a sua capacidade de interpretar esse mundo, de interpretar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque o triste é muito crente que está lendo, está estudando a Bíblia e está ficando cada vez mais bitolado. Conhece crente bitolado? Crente que fica vendo pecado e demônio em tudo quanto é lugar? Crente que fala que não pode colocar a árvore de Natal em casa porque você traz maldição? Crente que fala que um monte de coisa, um monte de crendice. Crente que acha que tem um jeito de orar para as coisas acontecerem. Isso é superstição. Isso é não valorizar a palavra de Deus. Crente que acha que fazer uma benzendinha vai resolver alguma coisa na vida. Não vai. O que vai fazer mudança na sua vida é o evangelho entrar na tua mente, na tua consciência e fazer com que você comece a interpretar esse mundo da maneira como Deus deseja que você interprete. A palavra de Deus, ela precisa entrar na sua mente para que você entenda desse mundo que está acontecendo ao seu redor. Por isso que o meu desafio para você agora, para esse ano de 2015, é que você não seja displicente. Primeiro, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais da volta de Cristo estão aí. Tudo o que está acontecendo nada mais é do que o aprimoramento, o arquitetamento. É igual nós ouvimos aqui, Deus trouxe o Dr. Guilherme Shelby aqui para nos trazer aquela palavra. E eu, numa conversa com ele, eu disse a ele, eu virei e falei assim, mas isso tudo que está acontecendo no mundo todo. A questão da moralidade está sendo mudada, a ética está sendo mudada, os padrões estão sendo mudados, a família está acabando, os ataques à família, isso é mundial. Isso não é arquitetamento só aqui dentro do Brasil, isso é mundial. Mundial. Um casal foi preso porque eles falaram que a filha não ia assistir a aula na Alemanha, porque a aula, o que era a aula? A criança de 9 anos ia ser exposta a cenas de sexo explícito dentro da sala de aula. Eles foram presos porque eles proibiram a filha de assistir essa aula. Então, se você acha que essa conversa não tem nada a ver com você, tem a ver. Porque você pode ler a Bíblia e pode falar assim, pronto, Deus está me guardando, pronto, nada vai me acontecer. Como muita igreja fala assim, muita igreja triunfalista. Eu vou fazer isso, eu vou dar 10 pulinhos, eu vou amarrar, vou pisar a cabeça do diabo, eu vou pegar o rabo dele, vou amarrar, vou jogar e pronto, está tudo resolvido. Não, querido, não é assim que resolve a vida. A gente lê a palavra e a gente precisa valorizar. E o outro ensino desses magos, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo. Os magos, eles foram achando que o rei estava no palácio. Eles leram, então nós vamos visitar o rei vai chegar, então nós vamos lá no palácio. Então tem muito crente que lê a Bíblia e fala então que tem que ser assim, né? Alguns anos atrás, isso na 1993, isso, 93, lá em São Paulo. O cara foi na igreja, o pastor estava pregando, né? Então se o teu olho te faz pecar, então você corta o olho, fura o olho. É melhor você entrar no reino de Deus sem um olho do que entrar com o olho, do que entrar com os dois, ir para o inferno, né, com os 2 olhos. Então corta a mão, se tua mão te faz pecar, então corta a mão e tal. E o cara chegou em casa, cortou o membro dele, foi operado. Graças, se não fosse a mãe santa dele, né? Foi lá, pegou o membro do rapaz, ele ia ter ficado sem membro. Porque ele leu a Bíblia e não teve interpretação da Bíblia.
E também a pregação foi uma pregação rasa, porque não teve profundidade, não mostrou com clareza o princípio da palavra de Deus. Então tem muita gente que lê a Bíblia assim, então tem gente, né, que escreveu um livro aqui e falou assim que então as mulheres não podem ser pastoras. Eu falei, cara, eu não estou nem aí. Se tiver 1000 mulheres pastoras, eu prefiro ter 1000 mulheres pastores santas do que 10.000 prostitutas que estão aí na rua, gente. Nós precisamos ter gente para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ter gente corajosa que quer entrar nos locais para pregar a palavra de Deus. E se Deus vai usar mulher, vai usar homem, amém. Amém, igreja? Porque nós não estamos aqui por isso. Não, é falta de leitura bíblica, porque Deus aboliu até o gênero, né? Agora não é mais homem, não é mais mulher. Agora nós somos irmãos, filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós não somos, ninguém é maior ou menor do que o outro. Eu só estou aqui acima de você por causa dessa plataforma para você me ver melhor. Mas eu não sou maior nem menor que você. A minha oração não é mais forte nem mais fraca que a sua. O Espírito que age em mim, ele quer agir em você. Depende de você para ele agir na sua vida. Amém? É assim que acontece. Agora, se você vai para uma religião que vai e fica achando que o cara que está lá é melhor que você, foge disso, gente, porque isso aí é religião de homens, entendeu? O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não precisa de título, não precisa de nada, você precisa orar. Acorda de manhã e faz a oração. Deus, eu vou te obedecer, igual esses magos estão fazendo aqui. Eu vou te obedecer, Senhor. Eles vão lá no palácio, eles não acham o menino, eles vê um rei larápio lá, né, o Herodes. Aí ele fala assim para o Herodes, esse Herodes aí, vou te falar, ele está passando migué na gente, não vamos ficar com esse cara não. Mas vamos lá para onde ele está falando, vão lá. E eles seguem a jornada deles. Porque eles estão determinados a prestar adoração ao único rei, Jesus Cristo. Ao único rei. E muitos crentes não têm tido determinação em buscar a Deus. Só querem buscar a Deus quando recebem uma bênção ou quando estão atrás de uma bênção. Querido, decreta hoje a morte disso na sua vida em nome de Jesus. Porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas agora você precisa entender que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você buscar o Senhor, mais dele estará na sua vida. E mais disso, mais desse evangelho, mais desse poder, vai fazer diferença na tua vida aonde você estiver. Faz diferença no trabalho, faz diferença na família, faz diferença nos teus relacionamentos, faz diferença aonde você estiver. Esses magos estão entendendo que o mais importante para eles é obedecer, conhecer, adorar a esse Deus. E o que realmente vai produzir alegria na sua vida é essa obediência a Deus, amém? Não é outra coisa. Não é outra coisa. Dinheiro você corre atrás, você pega e gasta. E é bom, né? É bom comer uma lagosta. Oh, gente, não vejo a hora. Uma porção de camarão, um bobó, né? Eu gosto de falar de comida na hora do almoço. Vai me preparando o espírito assim para a hora do almoço. E o dos irmãos também, né? Mas, querido, se a nossa vida é só para aqui, nós somos miseráveis demais. Tem muito crente que está virando nihilista, né? Que acha que nada mais vai acontecer, né? Tanto faz como tanto fez, pastor. Tanto faz como tanto fez. Não, querido. Eu não sou desse tanto faz como tanto fez, não. Eu quero ver mudança. Querido, eu oro, eu jejuo, eu vou a Deus de madrugada, eu clamo a Deus, eu busco a Deus, eu choro no trono da graça do Senhor. Você precisa ver eu chorando, igual o bebê no trono da graça do Senhor Jesus, quando eu vejo que precisa algo acontecer na minha vida, na vida da igreja. Nós precisamos ter essa determinação. Tem um livro que conta a história desses magos. Eu não sei se esse livro é histórico. Para mim ele é uma poesia, mas eu achei fantástico.
que ele conta a história desses caras vindo lá da China mesmo, do interiorzinho da China, lá de Kunming, interiorzinho da China, no meio do nada. E eles saíram, eles interpretaram, acho que esse negócio virou até um filme, não sei se virou um filme, mas eu li esse livro tem muitos anos atrás. E conta que esses 3 caras, na hora que saíram do encontro do Herodes, virou e falou assim: eu acho que a gente está doido. Acho que a gente está doido. E é assim, parece que quando você está buscando a Deus, parece que você vai ficando meio doido assim, sabe? Você fica pensando assim, não vai dar certo, vai acontecer. Quando eu comecei essa igreja, eu só via gente falando, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai dar certo, não vai acontecer. E eu ia, e eu comecei a ficar meio doido com esse negócio. Eu começava a falar para eu, não, nós vamos ter uma igreja de 100, nós vamos ter uma igreja de 200. Esse ano nós estamos com a igreja por mais de 300, amém, irmãos? Nós já estamos com a igreja que já tem missionário em 4 continentes, só falta um continente. Nós vamos ter mais um missionário lá também, para a honra e glória do Senhor Jesus, queridos. E quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a ler a palavra, você vai se enchendo desse Deus, vai se enchendo desse poder de Deus, e você vai desejando as coisas desse Deus, e você vai tendo determinação para essas coisas desse Deus, e Deus começa a realizar na tua vida, amém, irmãos? Por isso que você precisa valorizar e obedecer a palavra de Deus. Porque quando você valorizar e conhecer a palavra de Deus, você vai adorar a Deus em entrega total. Em entrega total. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostaram-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Os magos adoraram a Jesus com intensidade, porque compreenderam que a palavra de Deus estava se cumprindo, queridos. Amém? Por isso que quando eu falo assim, que o dia mais importante é o dia do batismo, gente, não falta. É o dia mais bonito que tem na igreja. Os outros dias são bons, mas o dia do batismo, eu vou te falar, é espetacular. Dá para você entender? O dia da ceia é gostoso, a gente tem comunhão e tal. Só que eu queria ver assim, os irmãos viraram e falaram assim, pastor, eu vou levar lá para o irmãozinho que eu não estou conhecendo, eu quero sentir falta dele hoje na igreja. Não é chegar, pastor, fulano está fazendo falta, o senhor lembra? Sabe onde fulano está? Não, é o Espírito que está falando com você. Leva lá, leva a ceia para ele, leva a ceia para a família dele, e a igreja vai preparar para você levar. Você chega lá e ministra a ceia na vida da pessoa, fala, hoje foi a ceia, então a ceia é doação, a ceia é compartilhar, então eu vou compartilhar com você, amém, irmãos? A gente não precisa institucionalizar nada, a gente só precisa viver o evangelho com intensidade, com entrega. E muitos crentes não estão compreendendo o que adoram. Muitos crentes hoje em dia estão adorando a Deus, mas não compreendem a Deus. A verdadeira adoração, querido, é aquela que te leva a essa total dedicação a Deus. É essa que te leva a fazer o seguinte, eu vou abrir mão e eu vou fazer. É essa que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, o que importa é, eu vou abrir mão de algo para agradar mais ao meu Deus. Amém, irmãos? Essa é a adoração verdadeira. Essa adoração não depende de música, não depende de lugar, só depende da vontade do coração. Igual esses magos tiveram. Não teve adoração, não teve culto de chamada, não teve arquitetamento ideológico nenhum por trás, só teve a disposição de fazer uma jornada, de peregrinar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quanto tempo foi que eles peregrinaram, mas eles peregrinaram e chegaram lá, não era cidade, mas eles foram para outra cidade, e chegando lá eles cumpriram, eles se entregaram, eles depositaram aquilo ali, eles não foram ovacionados por multidão nenhuma, ninguém ovacionou eles, ninguém aplaudiu eles, ninguém agradeceu nada a eles, eles não receberam nada em troca, a única coisa que eles fizeram foi dar, eles deram coração, deram a determinação, foram encorajados, chegaram lá, deram o melhor deles, deram o ouro, deram a prata, e deram a mirra, e deram incenso para o Senhor Jesus, amém? Olha a inversão da adoração hoje em dia. Eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero mais bênção, eu quero mais bênção. Não, a verdadeira adoração a Jesus e a Deus é, eu, Senhor, estou aqui para ser bênção aonde o Senhor quer me levar, amém, irmãos? É para esse lugar que eu quero ir, é para isso que eu quero que você se prepare para 2015, para que você se entregue totalmente ao Senhor. O melhor presente de Natal
é a sua vida a Deus. Esse é o melhor presente. Como? Valorizando a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus, entregando-se totalmente a Deus. Qual o resultado disso? E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Olha que coisa linda. Deus falou com eles. Amém? O que mais que eu quero? Eu quero é Deus falando comigo. Eu quero Deus falando com você. Eu quero que você entenda que Ele vai falar com você. Ele te dará a direção para qual caminho que você vai seguir. Senhor, eu vou voltar para Herodes ou eu vou por outro caminho? Ele vai falar: vai por outro caminho, meu filho, que eu estarei contigo ali. A melhor direção da vida, queridos, é seguir a Deus em total dedicação a Ele. Qual presente você vai dar ao Senhor Jesus? Qual será o seu presente esse ano a Deus? Que em 2015 o seu projeto seja totalmente valorizando a palavra, seja totalmente dedicado à palavra, seja obedecendo a Deus, seja determinado a Deus. O resultado disso, pastor? Deus falará contigo e te conduzirá aonde quer que fores. Amém? Feche os teus olhos. Ora ao Senhor nesse momento. Diga assim ao Senhor: Senhor, eu serei como esses magos que não mediram esforços para cumprir o teu propósito. Eu cumprirei o teu propósito. Aqui está, Senhor, a minha vida. Aqui está, Senhor, o meu coração ao Senhor. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Se você orou nessa manhã na presença do Senhor, entregando a sua vida, eu te convido nesse momento a, junto comigo e esta igreja, a celebrar da mesa do Senhor nessa manhã. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Nós lembramos a partir do momento que Jesus nasceu, mas Ele também morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E deixou para nós o pão, dizendo que esse era o corpo que Ele entregava em favor de nós, para perdão da nossa condenação. E o vinho, o sangue dele, para ser a nova aliança na presença dele. Então te convido nessa manhã a participar da ceia do memorial do Senhor Jesus. Quero convidar a Solange, a Milvia, a irmã Rosana. Quero convidar a Margarete, a Débora, a Margarete também, a vir nos ajudar a distribuir os elementos da ceia. Deus, tu és o início
início, meio Nós e tomaremos os elementos juntos. bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. E tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Alguém ficou sem receber um dos elementos? Por favor, dê um sinal. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos. Oremos com a irmã Rosana. Senhor, muito obrigada, porque tudo o que temos e somos vem da Tua infinita misericórdia por nós, Senhor. Obrigada pelo Seu amor, pelo Seu sacrifício, pelo Seu cuidado com todos nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, cada vez mais, aquece o nosso coração por amor a Ti, que possamos Te adorar mais, nos dedicarmos como nos dedicamos para tantas coisas, mas possamos nos dedicar cada dia mais ao Senhor, que é a razão do nosso viver. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.